a medicina regenerativa é a área mais nova e a área que eu me apaixonei muito na medicina, que é que tenta ajudar o nosso próprio corpo a regenerar. Porque a gente, na medicina, na faculdade de medicina, a gente se forma achando que tudo tem uma cura, tem um remédio, toda doença precisa de um antídoto, né, para resolver. Mas, na verdade, o nosso corpo é uma máquina muito boa e ele tem capacidade de se regenerar da grande parte da doença, só que a gente não dá as condições. E a regenerativa é justamente isso, é a gente trabalhar muito, eu vi sua live com o Dr. Rodrigo também, dessa parte integrativa, então a medicina integrativa é também uma parte da medicina regenerativa. Por quê? Porque a gente está trabalhando o organismo, dando as condições para o organismo, para ele próprio poder se regenerar e também para criar um ambiente hostil para a doença, um ambiente que não vai dar lugar para a doença. Isso é o grande barato, né? Não abrir espaço para a doença. Esse é a chave, né, da questão. Com certeza. A gente não abre espaço para a doença. Então, é justamente isso que a gente trabalha. É um trabalho multifatorial, né? Não tem uma... É claro que todo mundo gostaria de ter uma pílula milagrosa, né? Vou fazer isso, ou fazer um procedimento milagroso que ia resolver tudo, mas é algo multifatorial, né? Então, a gente tem que atacar em várias frentes, e eu falo muito no meu canal, né, no YouTube, no Instagram, de uma alimentação anti-inflamatória. Então, um ponto muito importante é a gente ter uma alimentação anti-inflamatória, tirar alimentos que inflamam, como leite de vaca, as farinhas, né, óleos refinados, e botar alimentos anti-inflamatórios, né, ricos em polifenóis, né, gordura saturada, que hoje em dia a gente sabe que tem um papel anti-inflamatório, a gordura monoinsaturada também, como o azeite de oliva, que tem no abacate, que é uma gordura anti-inflamatória. Então, a gente ter, o primeiro ponto, uma dieta, e também outras áreas para a gente trabalhar a regenerativa, que é um sono de qualidade, atividade física, né? O tempo entre as alimentações, que ajuda muito. Então, a gente fala muito no jejum intermitente, você aumentar esse espaço entre as refeições também é um estímulo regenerativo do nosso corpo. Então, múltiplas coisas que estão dentro da regenerativa, além da cereja do bolo, que seriam os tratamentos biológicos, né? Os tratamentos, seja com ácido hialurônico ou com substâncias, com células do nosso corpo, né? Que a gente pode tirar do próprio sangue, que são as plaquetas, no plasma rico em plaquetas, ou células que a gente tira muitas vezes da gordura, né? Que são células tronco que ficam na nossa gordura, no subcutâneo, ou da medula óssea, de dentro do osso, do tutano do osso, que são células que podem se transformar, inclusive, em células de cartilagem. Então, quando eu me formei, eu achava que aquela cartilagem nascia e ia desgastando até o final da vida. Mas, por parte, tem uma parte que é verdade, que é a cartilagem hialina. É uma cartilagem, um tipo de cartilagem que não se reconstrói. Mas a gente consegue dar um estímulo à produção de uma cartilagem que fica muito próximo à cartilagem hialina, que é a cartilagem fibroelástica, que muitas vezes, quando você tem uma lesão de cartilagem no joelho, por exemplo, a gente estimulando através do tratamento regenerativo, essa cartilagem fibroelástica recobre aquela área da lesão, ficando com a aparência quase que original, né? Então a gente consegue, a algum ponto, a regeneração das articulações. É claro que se tem um desgaste muito avançado, não tem como a gente ter uma articulação zerada. Mas perguntas, porque o povo quer saber qual leite. Se você não recomenda o leite, recomenda o leite de aveia, o leite de amêndoa, o leite de cacau, o leite de algum outro leite. Porque o de soja também parece que não é bom, né? Também não. Então, peço desculpa pela rede, que eu estou num hotel aqui, num congresso, e realmente está ruim a rede. E quanto ao leite, qual o problema do leite? O leite de vaca, ele tem durante a digestão, se transforma numa substância chamada caseomorfina, que é altamente agressiva para o nosso intestino. Causa um problema que a gente chama de intestino hiperpermeável, que ele abre espaço para substâncias tóxicas no nosso organismo. Então, o leite de vaca realmente não é bom, principalmente pela caseína 1. Tem gente que troca pelo leite de búfalo, por exemplo, que já tem uma caseína que é
é mais palatável, mais agradável para o nosso sistema imune. Então já é uma caseína melhor. Mas o que eu recomendo para meus pacientes são alguns leites, por exemplo, o leite de castanha do Pará, castanha de caju, que são leites realmente mais saudáveis. O próprio leite de coco é um leite muito saudável. Então, pode ser substituído. E para quem realmente precisa daquele gostinho de leite no café, que não toma um café sem um pingadinho, daí eu prefiro que use um pouquinho de creme de leite, que tem a gordura do leite, tem aquele sabor do leite, mas não tem a caseína, porque é só a gordura, né? Tem muito pouca caseína no creme de leite. Então, são opções que a gente tem mais saudáveis. Muito bem. E aí, essa regeneração, essa técnica pode ser usada não só no joelho, mas também numa articulação do ombro ou numa articulação do quadril? Com certeza, com certeza. Eu estou fazendo muito procedimento de joelho, coluna, ombro. A coluna é uma área que muita gente sente dor, né? Então é difícil ter alguém que nunca teve uma crise de coluna, seja a coluna cervical, pescoço ou a lombar. Então a gente faz muito tratamento regenerativo também. E lembrando que faz parte também da regenerativa um reforço muscular. Por quê? A gente tem que lembrar que essa musculatura que a gente chama de paravertebral, que corre junto da nossa coluna, pela nossa postura sentada, ela vai se atrofiando, vai enfraquecendo e vai sendo substituída, aquela massa muscular, por gordura. E perde a proteção da nossa coluna, que sobrecarrega, causa o desgaste. A mesma coisa acontece aqui na cervical. Por ficar muito tempo no computador, olhando para baixo, você causa contratura de músculos, como, por exemplo, o trapézio superior, o elevador da escápula, que aumenta a escápula, e isso leva a uma sobrecarga da nossa coluna cervical. Está dando para ouvir, Leda? Está dando perfeitamente. Aí o que a gente teria que fazer? Priorizar a proteína, priorizar a musculação? O que ajudaria? Tudo junto. A postura é algo muito interessante, né? Então, se a gente tem um problema de postura, a maneira de sentar, a maneira de dormir, jovens que eu estou recebendo com dores por causa do uso do celular exagerado, né? Então, a postura é muito importante. A gente fica o tempo todo assim, de cabeça baixa agora, né? Com a cervical muito sofrida, né? Com certeza, a cervical sobrecarrega muito. Então, a postura é importante. O fortalecimento muscular, para a gente que já passou dos 40 anos, a tendência é perder massa muscular. Então, a gente tem que fortalecer esse músculo. A musculação, para a gente manter nosso corpo saudável, é obrigatório. A gente tem que dar um estímulo para o músculo para ele crescer. Mas não adianta dar um estímulo do músculo se a gente não dá o nutriente para ele crescer, que o tijolinho para o crescimento muscular são os aminoácidos. Então, muito importante comer proteína. Lembrar que, por exemplo, um bife de 100 gramas não são 100 gramas de proteína. Muita gente fala, já comi 100 gramas de proteína, comi um bife de 100 gramas. Ele tem em torno de 30 gramas de proteína, 25 gramas de proteína. Então, a gente precisa de muita proteína e a maioria dos meus pacientes comem menos proteína do que precisam para uma boa recuperação. E aí você acha que o whey protein pode ser um auxiliar importante? O whey protein é um excelente auxiliar. Por quê? Porque a gente estava falando mal do leite de vaca. Daí falar que o whey protein, que é um produto do leite de vaca, é bom, muita gente vai me xingar. Mas o whey protein, ele é a proteína que fica no soro do leite. Quando a gente faz aquela coalhada, né, que muda o pH do leite, faz aquela coalhada, que é um conteúdo sólido, sobra aquele soro que antigamente jogava fora. Mas o que se viu é que aquele soro do leite tem proteínas de alto valor nutritivo. Então, o whey protein tem alguns tipos, né? O concentrado, o isolado, hidrolisado. E o isolado é o melhor custo-benefício. Por quê? Porque ele é isolado da gordura do leite e da lactose. Então, não tem a lactose, que também é o açúcar do leite, que é altamente também inflamatório para o nosso organismo. Então, o whey protein é uma excelente opção de proteína para incrementar a quantidade de proteína que a gente obtém através da nossa dieta.
Você acha que essa recuperação ela é feita em etapas? Quer dizer, faz uma primeira aplicação? Como é que chama? Chama aplicação? Chama infiltração? Chama o quê? Aplicação. Infiltração é tudo que a gente injeta no corpo, né? Então, a infiltração articular é tudo que a gente injeta. Quando eu me formei, em 2002, a gente tinha noção de que infiltração era sinônimo de botar corticoide na articulação, né? A gente fala, vou fazer uma infiltração de corticoide. Só que o corticoide hoje em dia, é o que eu considero pior. Por quê? Porque ele mascara apenas a dor. Ele tira a dor por um tempo, desinflama por um tempo, e às vezes até acelera o desgaste da articulação. Então, o tratamento regenerativo não é baseado em corticoide. Tem diversos protocolos. Eu gosto de um protocolo que a gente começa com tratamentos como a proloterapia, o ácido hialurônico, ou até o tratamento com células, que é o plasma rico em plaquetas, e faz algumas sessões. Por quê? Porque o tratamento regenerativo, ele não é um remédio em si. Ele é mais como se fosse um sinalizador, um alarme. A gente bota uma sinalização naquela articulação que o corpo precisa dar atenção para aquela região ali. E essa sinalização atrai células, como macrófagos, células-tronco, que começam a reformar aquela região. Por isso que ele é feito em etapas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!